partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Minha saudação e meu abraço, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, terça-feira da primeira semana do Advento, e nós vamos meditar o Evangelho de hoje com toda a Igreja. O Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje ouvimos sobre a exultação de Jesus, o louvor de Jesus no Espírito, louvando e agradecendo ao Pai por revelar sua verdade e seus mistérios aos pequenos, aos humildes. O Evangelho, então, dessa forma, nos ensina que dentro da nossa preparação para o Natal, neste tempo do Advento, o que este texto vai nos ensinar é que se nós quisermos acolher o Cristo, verdade de Deus em nossos corações, devemos buscar ser humildes, devemos buscar ser pequenos, porque é aos pequenos que Deus se revela. Meus irmãos e minhas irmãs, Natal é também a festa da humildade. Natal é também a festa da pequenez de Deus, que se faz pequeno, que se faz humilde. Cristo nasce criança, nasce pobre e nasce frágil, para nos ensinar que é na humildade e na pequenez, na imitação do Senhor, que nós cristãos devemos buscar viver. Cristo nos ensina que a nossa salvação deve ser alcançada pelo caminho da humildade. O Evangelho de hoje nos recorda e nos renova este convite, para que também os nossos olhos tenham a alegria de contemplar e acolher o Cristo que vem ao nosso encontro. Como Jesus diz no Evangelho, muitos queriam ver o que vós verdes e não conseguiram. Muitos queriam ouvir o que vós ouvirdes e não conseguiram. Que nós, na humildade, na pequenez, saibamos e possamos reconhecer o Cristo presente em nosso meio. Que os nossos olhos vejam e que a nossa alegria seja completa. Vamos acolher as 3 sementes. Primeira semente, versículo 21. Estejamos atentos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Quer a revelação da verdade de Deus? Quer acolher o Cristo de verdade em sua vida? Pequenez, o caminho da humildade. A palavra de hoje que nós vamos rezar, que nós vamos pedir, o dom que nós vamos suplicar é humildade. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Ensina-nos, Senhor, a servir, a perdoar, a pedir perdão. Ensina-nos, Senhor, a sermos caridosos. Ensina-nos, Senhor, a vencer o orgulho que habita em nossos corações. E a terceira semente é aquela que nos interroga para acolher Jesus neste Natal. Como e onde devo viver melhor esta virtude da humildade? Não é só colocar-se esse propósito, vou ser humilde, mas é preciso que você responda: como eu vou ser humilde? Onde e quando eu vou ser humilde? A pergunta hoje é bem prática. O que eu vou fazer concretamente? Quando, onde, quando, como eu vou ser humilde neste Advento, me preparando assim para bem celebrar e viver o Natal. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço a todos. Vamos avançando neste percurso, caminhando rumo ao Natal. E cada um busque se preparar bem para viver o Natal deste ano como uma oportunidade a mais que Deus nos dá de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.